bom dia, bom dia, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia, bem-vindos à temporada 2024 do nosso Mundo Gringo. Eu sei que eu fiquei sumidinha, estava viajando e deixei algumas histórias gravadas, né? Não consegui deixar histórias assim maiores antes, eu sei que vocês amam, mas eu estava de férias, gente. Pelo andar da carruagem, essa semana vai ser uma semana Rivotril. Porque as histórias que chegaram... Eita. Aliás, se quer mandar sua história, o e-mail tá passando aqui embaixo, no box de informação. Se você quer mandar uma situação que você tá passando, manda pra gente também, que eu conto lá no canal Mundo da Dani. E esse ano a gente vai voltar com um quadro sobrenatural. E também, gente, eu quero fazer um quadro Histórias de Imigrantes. Se você tem uma história para contar pra gente, como que você veio pra Europa, pros Estados Unidos, China, Japão, Brasil, como que foi tudo isso, conta pra gente também que eu vou contar aqui no canal, tá bom? Bom, vamos lá à história de hoje? Pelo título, é pesado. Dani, gostaria de compartilhar minha história com você. Nasci dentro da igreja que meu pai dirigiu por 20 anos. Cresci vendo ele tratando as pessoas, conversando, aconselhando cordialmente, respeitando a todos. Mesmo na hora de ensinar, sempre fui educado e pregava o que estava na Bíblia. Mas então, depois de uns anos, ele parou de dirigir a igreja e mudamos de ministério. Eu sempre, desde adolescente, trabalhei no ministério infantil. Adolescentes, depois que eu casei, trabalhei com jovens. Eu sempre fui envolvida na igreja. Aprendi a gostar de servir e ajudar. Eu fui para uma igreja pequena, onde não tinha oportunidade de crescimento. Eu cuidava do ministério infantil, mas o pastor não deixava a gente trabalhar. Então um dia minha irmã me chamou para ir na igreja dela. No começo eu não queria ir. Era um estilo de igreja que eu nunca tinha frequentado. Eu cresci na Assembleia de Deus, então era bem diferente. Nessa igreja que minha irmã ia, as paredes eram pretas, um estilo de música diferente, um povo dançando. Mas aí eu e meu esposo tivemos um problema no nosso casamento, estávamos nos separando e minha irmã falou que a pastora da igreja era muito boa para conversar, que era para eu ir para lá conversar com ela sem compromisso. E eu fui. Ela me recebeu muito bem, detalhe, eu ainda não tinha ido em nenhum culto da igreja. Meu primeiro contato com a igreja foi através da pastora. Ela me recebeu bem, me ouviu tudo que eu tinha para dizer, chorei, né, porque eu estava num momento delicado, fragilizada. No final da conversa, ela me disse que Deus tinha falado para ela que meu lugar era lá na igreja deles e que Deus tinha algo para fazer na minha vida, lá naquela igreja. Então, que seria bom para mim e para os meus filhos. Eu e meu marido decidimos ir a primeira vez e como minha irmã já era de lá, fomos muito bem acolhidos. Começamos a ir nos cultos e vou te falar que a diferença de pregação, muitas pregações, eu não entendia nada porque não era pregada a Bíblia, era pregado outras coisas. Tinha umas 4 menções de versículo e o restante eram histórias. Histórias do rei, César, histórias da arte, histórias de Afrodite, tantas coisas que não tinham nada a ver com a Bíblia. Mas mesmo tendo essa diferença de ensino, continuamos indo. Mesmo tendo essa diferença de ensino, continuamos indo. Começamos então a ter oportunidade de ajudar na igreja. Começamos a ter oportunidades a nos aproximar de pessoas, e isso foi muito bom. No começo, não conhecemos o pastor de cara, demorou um tempo para falar com ele. Ele tinha que marcar uma reunião para que pudesse ser falado com ele. Então, um dia fomos conversar com ele. Na primeira reunião, ele já veio com a ideia que tínhamos que montar uma empresa. Começou a falar com a gente o que a gente deveria fazer e deixou claro que para ele ajudar tinha que seguir tudo que ele falasse, sem deixar passar nada. Quem não seguia o que ele orientava, ele não ajudaria mais. Eu e meu esposo começamos então a seguir tudo e montar um projeto. Ele também começou a falar coisas que devíamos fazer até no nosso casamento. Começou a ser bem rígido. Eu continuava falando com a pastora, mas ela era bem diferente, era amigável, cordial, sempre orientava sobre meus filhos, ler o livro com eles, assistir filmes sobre a Bíblia.
Com ela era bem diferente. Então começamos a ver e participar de reuniões onde começaram a falar que nossa família era a igreja, que nosso pai e mãe eram nossos parentes, que tínhamos que dedicar nas coisas de Deus e deixar a família de lado. Ele dizia que tínhamos que viver nós com nossos filhos e a igreja, que a igreja era compromisso, mais importante do que tudo e que todos. E aí, como eu já estava envolvida em várias coisas da igreja, eu fui fazendo tudo o que era dito. Tinha um pessoal que tinha tatuagens, eu nunca tive vontade de fazer. Até tatuagem, gente, eu acabei fazendo. Claro que ninguém me obrigou, mas eu fui na onda. Isso tá parecendo mais uma seita, né? Então, já dando quase um ano que estávamos nessa igreja, eu já era voluntária em várias áreas, meu marido também. Eu fui assumindo vários cargos importantes. Ficava na recepção da igreja, cuidava da cantina, limpava a igreja. Meu marido foi ser zelador da igreja. Minha irmã sempre falava que o pastor queria expandir a cantina numa cafeteria, então nos oferecemos para ajudar a montar uma cafeteria do zero. Ele nos ofereceu uma sociedade. Naquele momento foi uma euforia. Eu e meu marido sempre sonhamos em ter nosso negócio, mas a gente não tinha dinheiro para investir. E foi proposto que entraríamos com a mão de obra. Ele com o dinheiro e topamos na hora. Começou então uma corrida contra o tempo. Tínhamos que transformar uma cantina em um café. Eu corri atrás de muita coisa. Utensílios, pratos, comida, montagem de cardápio, chamar videomaker, almofadas, vasinhos, talheres, tudo o que era necessário. Aí então descobri que a cafeteria não era da igreja, era do pastor. E eu pensava que o dinheiro que entrava na cafeteria era para ajudar os gastos da igreja. E eu descobri que não, mas mesmo assim continuei. Quando então começou a engrenar o negócio, começou então o pastor a chamar nossa atenção perto das pessoas. No começo ele era todo amoroso e meigo com a gente, ele não queria que divulgasse para gente de fora, só para o pessoal da igreja. A gente acordava cedo para abrir e dormia tarde. Não tínhamos tempo em família. Mas mesmo assim estávamos tentando dar nosso melhor. Eu e meu marido trabalhávamos lá. No começo ele disse que as crianças podiam ficar lá até começar a entrar dinheiro e a gente poder pagar alguém para olhá-los. Os lucros seriam divididos e ele ajudaria a gente. Diversas vezes passamos vergonha com ele chamando a atenção da gente. Aí um dia estava cansada, nervosa e respondi ele mal. Ele me chamou lá fora, era um dia de trabalho. Ele me chamou e falou que se eu não estivesse feliz era para eu sair da cafeteria, pois a cafeteria era dele, e que se a gente quisesse continuar a ficar lá, tinha que ser do jeito dele. Ainda quis dizer que Deus revelou para ele que nós tínhamos que montar um restaurante, que nosso lugar não era mais a cafeteria. Gente, como as pessoas mexem com a fé de outras pessoas assim, sinceramente, eu fico chocada. Eu falei para ele que ele não tratava a gente como sócios, e sim como funcionário. Eu meio que coloquei ele na parede. Tipo, quis tirar a gente de lá, mas ali, naquele momento, eu disse que não queríamos isso, que iríamos continuar na cafeteria e seguiríamos as regras dele, que tinha sido um erro meu. Nossa relação já não estava boa. Ele começou a implicar com meus filhos que eles não deveriam estar na cafeteria. Aí lembrei a ele que não tínhamos onde deixar as crianças. E ele começou a falar que eu tinha que ficar na cafeteria e meu marido ficar em casa com as crianças. Só que eu fazia comida, os lanches e tudo mais. E quem fazia o café era meu marido. E cada um tinha uma função. Nós éramos ótimos trabalhando juntos. Ele falou que não fizéssemos isso. Se a gente não fizesse isso, do meu marido ficar em casa com as crianças, a gente poderia parar por ali mesmo. E aí, para não parar a cafeteria, meu marido foi ficar em casa com as crianças e eu ficava sozinha. Mas aí eu e meu marido começamos a ficar chateados porque ele combinava as coisas, depois ele desfazia. Ele falava algo e depois voltava atrás. Isso começou a incomodar a gente. Ele ajudava a gente com muita coisa, isso eu não posso negar, mas nunca era o suficiente. Ainda bem que tínhamos uma renda extra e conseguíamos pagar as contas da casa. Eu comecei a notar que ele estava participando de tudo.
e que tinha uns que era mais querido ou mais próximos a ele na igreja, e sempre eram as pessoas com condição financeira melhor. Diversas vezes ele chamava vários homens para participar de reuniões e meu marido ele nunca chamava. E olha que meu marido trabalhava muito na igreja. Ele tinha meio que os preferidos, sabe, dele, que andavam e saíam com ele. A pastora também tinha, mas mesmo assim ela era mais sociável. E aí chegou perto do aniversário dele, o aniversário do pastor, sempre faziam alguma coisa. Minha irmã era responsável pelos eventos da igreja e ela sempre pedia minha ajuda e eu ajudava. Então um dia um dos líderes me ligou falando que eu estava me intrometendo no aniversário, que era algo que não era da minha alçada, que ele estava lá há mais tempo e que ele sabia, como funcionário da igreja, o que ele faria e eu não sabia nada. Nesse dia eu fiquei nervosa, eu disse para ele que eu não estava lidando com criança, eu era uma adulta, eu sabia qual era o meu lugar, só estava ajudando minha irmã porque ela pediu. E ele disse ainda que eu não podia passar por cima dos líderes, mas eu nem tinha feito isso, Dani. E ali eu comecei a ver que queriam meio que podar. Não era tudo que eu podia fazer. Eu podia fazer algumas coisas até certa altura. Então ali ela se tocou que ela estava completamente na mão daquele povo ali, né? Tinha gente que tinha mais poder que eu e eu tinha que respeitar os líderes maiores que estavam lá e conheciam o sistema. Pessoa que um pingo é letra. Eu entendo o recado. E eu entendi que o recado que o líder queria me dar. Mas fiquei chateada porque eu não estava passando em cima de ninguém. Então, apesar de toda a conturbação e problemas, estávamos firmes, apesar de estar chateados com algumas coisas que estavam acontecendo. Apesar de ver que não tínhamos vez e que não tínhamos tanta importância, nós continuamos fazendo as coisas. Teve vezes do pastor querer chamar minha atenção até da forma como eu tratava meu marido. Eu comecei a ver que queriam mudar nossa personalidade, mudar o que pensávamos, mas isso eu não estava disposta a fazer. E sempre que ele falava comigo algo desse tipo, eu rebatia. Até meu peso, gente, ele começou a falar que iria pagar uma academia para mim. Na época eu tomei uma injeção para emagrecer e eu via que ele estava se incomodando com o meu peso. Realmente eu era mais gordinha da igreja. A maioria do pessoal era magro. Na igreja tinha algo que orfandade, que o pastor era um pai espiritual e que ele tinha que ser respeitado. Está me lembrando, sabe o quê? Aquele filme na Netflix, Rezar, Obedecer, que o cara, tudo que ele falava era lei. Bom, então chegou uma semana que ia ter 3 eventos importantes na igreja. Eu sempre fazia despesa da cafeteria, repunha mercadorias e corria atrás de tudo. Naquela semana estava muito corrido. Meu filho menor começou a ter febre, mas mesmo na correria e não parando, entrei em contato com uma médica que era da igreja e ela, como sempre, tratava dos meus filhos, mandei uma foto da garganta dele que estava vermelha. Ela falou que podia ser uma infecção e que ele tinha muito isso. Ela sempre tratava ele e falou para dar antibiótico. Ela não viu ele pelo celular, só consultou online. Ela receitou antibiótico e eu comprei. Meu filho teve febre ainda 2 dias, no 3º dia ele já estava melhor. Então ele foi para a escolinha e eu fui para a cafeteria. Naquele dia tinha já o primeiro evento à noite, estava tudo corrido. Meu marido buscou as crianças na escola e quando vi meu filho, que teve febre, o corpo dele estava todo pipocado, estava horrível. Eu me desesperei. A primeira coisa, mandei mensagem para a médica. Ela não era pediatra e pediu para levar ele numa emergência. E assim eu fiz. Na hora do almoço, fui com ele. A médica não sabia o que era e falou que podia ser uma reação alérgica, mas não era nada contagioso. Pediu os exames e pediu para eu voltar no outro dia. Eu então deixei ele com a babá, mesmo doente, com o corpo pipocado e com febre, e fui no evento, pois eu tinha que abrir a cafeteria. Terminou super tarde e fui para casa cuidar dele. No outro dia, bem cedo, tinha um evento novamente. Novamente deixei meu filho com a babá e fui. Quando acabou o evento à tarde, voltei novamente no médico, meu filho. As manchas que ele tinha no dia anterior já não tinha mais, a febre tinha cessado.
Então a médica confirmou que era mesmo alguma alergia. Podia ser alergia até ao antibiótico que ele tomou. E que ele não tinha infecção da garganta, era só uma irritação. A garganta dele não tinha pus nem nada. E não era algo contagioso, que ninguém ia pegar o que ele tinha. Fiquei aliviada que ele estava bem, que não era grave. Então no outro dia, era domingo, tinha culto, tinha aniversário do pastor, e eu tinha ficado responsável de pegar o bolo em outra cidade. Eu fui, busquei o bolo e fui direto na igreja e, claro, com meus filhos. Chegando lá, comecei a organizar as coisas, então aquela médica que eu mandei mensagem com a foto do corpo do meu filho pipocando, me abordou dizendo o que eu estava fazendo com meu filho ali na igreja, sendo que ele estava doente e podia contaminar outras crianças. Eu falei que não, que ele estava bem, que ele foi ao pediatra, que não era nada contagioso. Expliquei que os exames não tinham dado nada. Ela falou então que meus outros filhos podiam estar contaminados também. E detalhe, gente, meus outros filhos não tinham nada. Falou que o melhor era eu levar meus filhos embora, o que passou mal e os outros também, pois eles podiam contaminar as outras crianças. No primeiro momento eu disse que não levaria eles embora, que eles não tinham nada, que eles estavam bem e não tinha motivo para isso. Então começou aí o Zoom e as conversas. Meu filho foi chegar perto de uma criança e a mãe da criança falou para ele se afastar, que ele estava contaminado e que ela não queria que ele contaminasse a filha dela. Começou outras mães chegarem no pastor pedindo para eu levar meus filhos embora, que eles estavam contaminados e outras crianças poderiam pegar aquela doença. Gente, meu mundo caiu. Eu me senti rejeitada. Senti que meus filhos estavam rejeitados e o pior, por algo que eles nem tinham. A condição era que meu marido levasse as crianças embora para eu ficar cuidando da cantina. No primeiro momento falei para o meu marido levar as crianças embora e meu marido nem sabia o que tinha acontecido, porque ele tinha ido comprar uma vela para o bolo. Ele chegou e já tinha acontecido tudo isso. Eu falei para ele que depois eu explicaria e ele querendo saber. Então comecei a chorar e decidi ir embora. Deixei as outras pessoas na cantina e fui embora com meus filhos. Não era justo meus filhos terem que ir embora por algo que eles nem tinham. Praticamente expulsaram eles da igreja. Queriam que eu ficasse e fizesse meu trabalho, mas meus filhos não podiam ficar. Eu sempre tratei todos com muito carinho, o amor, mas eu não concordava com aquilo. Achei errado aquela forma que abordaram. Aquilo não era uma forma certa de tratar uma pessoa. Mas até então achei que era algo que a médica fez, eu não sabia que tinha outra pessoa por trás dessa história. Aí peguei meus filhos, expliquei que íamos embora, eles começaram a chorar, eles não queriam ir, queriam ficar na escolinha com as outras crianças, pois ia ter festa, eles não estavam doentes, e fomos embora. Fui chorando, passando mal, foi horrível. No outro dia meu pai ligou para o pastor para falar com ele. Queria saber o que estava acontecendo. O pastor falou para ele que foi ele mesmo que mandou as crianças ir embora, que a igreja era dele e que tinha que seguir as regras dele. E aí foi que nosso mundo desabou. Eu chorei muito. Eu nunca tinha passado por aquilo. Eu cresci sabendo que a igreja é de Deus e não do homem. Eu não entendia por que estávamos sendo tratados daquela forma. Sempre fomos amáveis com todos e estavam nos tratando daquela forma cruel. Meu pai falou para ele que a igreja dele era uma seita. Não falei? E que ele nunca tinha visto seu pastor se comportar daquela forma. Que era errado, que ele não foi homem, que ele não tinha o direito de fazer aquilo, que a igreja é de Deus e não dele. Mas ele novamente falou que a igreja era dele sim e que ali só ficava quem ele queria. Aquilo pra gente foi como se tivesse sido aberto um buraco no meio da terra e a gente sido engolido. Eu e meu marido não conseguíamos dormir, ficamos arrasados com aquilo. O cunhado, que era da igreja, o marido da minha irmã, ele foi a favor do pastor, falando que estávamos errados e gritou com meu pai e com meu marido. Então, 2 dias depois, eu pedi para marcar uma reunião com ele. Éramos responsáveis pela cafeteria e tínhamos que voltar ao trabalho, mas não tínhamos forças para aquilo. Minha única intenção nessa reunião era falar com ele para a gente dar um tempo da cafeteria, que queríamos um tempo para descansar e pensar. Queríamos dar um tempo nos nossos cargos, mas que continuaríamos indo na igreja, pois era um descanso pelo abalo que tínhamos passado. Era minha intenção
apesar de tudo, nós amávamos a igreja. Mas então, quando chegamos na reunião, falamos isso e disse que a gente daria um tempo, né? Mas ele disse que tínhamos que falar da situação que tinha acontecido. Eu falei que eu não queria falar sobre aquilo, que eu estava chateada e magoada, que em outro momento nós falaríamos sobre a situação lá dos filhos, né, que ele mandou embora. Mas ele falou que ele não tratava as coisas assim, que ele resolvia na hora e que não deixava as coisas de qualquer jeito. Então começou a falar muitas coisas horríveis. Fomos chamados de mentirosos e creio que parte disso foi que a médica viu as fotos dele e atendeu a consulta online e falou com ele as coisas e deu a opinião dela, porque ele falou coisas que só médico diz. Ele disse que a gente mentiu, que devíamos ter contado tudo para ele desde quando nosso filho ficou doente, que tínhamos que dar explicações para ele. Eu disse que não tínhamos que ficar falando tudo que acontecia com a gente, pois era pessoal e não tinha importância ele saber. E aí ele continuou falando coisas que não tinha fundamento. Eu disse ainda que eu respeitava muito ele, mas que não era verdade as coisas que ele disse. E aí ele disse que a gente estava destratando ele, que estávamos sendo sem educação. O fato de eu não aceitar as mentiras que ele dizia, não queria dizer que nós não respeitávamos ele, pelo contrário, tratávamos ele como um pai. Gente, eu comecei a chorar muito, as palavras dele me magoaram demais. Então, num determinado momento da conversa, meu marido foi chamar ele pelo nome. Vou botar um nome fictício para vocês entenderem. Meu marido disse: Renan, você não está entendendo. Aí ele bateu a mão na mesa e disse: eu não sou Renan. Aqui você me chama de pastor. Não me chama pelo meu nome, que é falta de respeito. Meu marido ainda falou: nossa, todo mundo aqui te chama pelo nome, não estou entendendo. Por que eu tenho que te chamar de pastor? E ali eu falei para o meu marido na frente dele: não adianta, deixa para lá. Ele não entende o que estávamos falando, vamos embora. Levantamos e fomos saindo. Ele saiu atrás da gente gritando para a gente voltar lá, que a conversa não tinha terminado. Aí a gente falou que não tínhamos mais nada para conversar com ele e fomos embora. A partir daquele momento eu saí da porta da igreja, a caminho de casa, e eu e meu marido vimos que nosso lugar não era mais ali. Eu chorei muito, passei mal, eu tinha problema de coração. Achei que eu ia desmaiar, minha pressão aumentou. Eu saí de todos os grupos da igreja. A caminho de casa, mandei uma mensagem para a pastora, agradeci, expliquei o que ele fez e disse do jeito que ele tinha nos tratado. Aí cheguei em casa, me acalmei, fiz um vídeo no Instagram explicando. Muita gente viu, quis desfazer o que ele falou, principalmente a médica. A mãe da criança, que não deixou meu filho se aproximar, quis se defender, e a única coisa que eu disse a ela foi: eu nunca tratei nenhum de vocês assim. O mínimo que eu esperava era amor e compreensão, e vocês não tiveram isso nem comigo, nem com meus filhos. Eu não me importei em perder os meses em sociedade, para mim foi o de menos. A tristeza, a sensação de rejeição acabou comigo. Eu fiquei baqueada. Quando cheguei em casa, fomos tirar alguns aplicativos do celular e tinha uma câmera instalada na frente que era da cafeteria. Quando abrimos o áudio, eles estavam rindo do jeito que eu chorei na reunião. Rindo mesmo, de gargalhar, achando graça do meu sofrimento. E ali foi mais uma tristeza para mim. E o que eles falaram é que meus filhos estavam doentes. Nenhum deles estava doente. Ele ficou com o corpo pipocado, pois deve ter dado uma reação alérgica. Mas conforme os dias passaram, eu quis fazer um dossiê para mostrar as provas. Fui atrás de advogado. Me orientaram que eu entrasse com recurso. Eu ganharia. Ele perderia porque a igreja, independente de onde é um local público, e ele expulsou as crianças de lá. Isso foi um crime. Peguei o laudo do meu filho, mostrando que ele não tinha nada contagioso. Esse laudo eu mostrei para o pastor e ele falou que aquilo não provava nada, que não era suficiente, que tal coisa que o meu filho tinha não mostrava em exames. Mas a gente não mentiu em nenhum momento. Eu jamais deixarei meus filhos num lugar para contaminar outras crianças. Jamais eu faria isso. Detalhe que eu esqueci é que ele falou que meu filho tinha que ficar afastado 7 dias da igreja.
o advogado também falou que até essa médica que nem olhou meu filho, que só viu fotos, né, e deu falso testemunho, que ela poderia ser prejudicada, pois ela teria passado o laudo errado de um paciente que ela só atendeu online. Que como a gente era mais funcionário do que sócio, que ele então teria que pagar os meses que trabalhamos como funcionário. Enfim, ia sobrar para todo mundo. Mas aí a gente pensou, a raiva passou, porque depois da tristeza veio a raiva, mas vimos que não ia adiantar nada. O dinheiro que a gente ia ganhar não ia ser o suficiente para pagar toda a tristeza que eles fizeram a gente sentir. Um dos líderes marcou uma reunião com a gente, quis fazer a gente voltar para a igreja, a gente esquecer tudo aquilo, perdoar, mas que a gente tinha que alegar que a culpa naquilo era nossa. Mas eu decidi cortar os vínculos, laços, desfiz as amizades. Muitos ficaram ao lado dele. Ele fez uma reunião com os líderes contando a versão dele, mentirosa, claro. Diversas vezes ele falou mal da gente no púlpito, citando cristãos que eram rebeldes e que não ouviam pastores, crentes que não obedeciam o pastor, e que quem não obedecia o pastor não tem vitória, que só tem maldição. Isso quem contava eram as pessoas que ainda eram nossos amigos e estavam lá. Ele falou que a gente só queria status, que queríamos ser famosos, que queríamos ter fama, que éramos tipo interesseiros, que a gente queria se aparecer com os cargos. Como a gente queria aparecer se a gente trabalhava pra caramba, sempre estávamos nos bastidores. E os que tinham destaque era justamente quem não fazia nada. Eu sempre deixei claro que meu interesse sempre foi ajudar, que eu gostaria de trabalhar na obra e até nesse ponto quiseram me chatear, distorcer minha palavra. Por meses eu fiquei muito mal, foi difícil ir até em outras igrejas. Conviver e confiar nas pessoas. Eu então comecei a ter síndrome de ansiedade, do pânico, tive depressão. Eu chorava por qualquer coisa. Dava meia-noite, eu passava mal, tinha que sair na rua, tinha crises. Eu não entendi o porquê, tinha muita insônia, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu chorava sem parar. Eu tinha outro trabalho e nem trabalhar eu conseguia mais. Quantas vezes eu arrumava as coisas de madrugada e ia viajar de uma hora para outra, eu ficava perdida e desnorteada. Eu queria ficar quieta em silêncio, mas o pior foi para os meus filhos. Eles começaram a falar sobre o que aconteceu, que eles tinham sido expulsos da igreja, que eles não tinham nada, expulsaram eles da igreja, que eles foram banidos. A gente tentou explicar para eles que não víamos o que aconteceu dessa forma. Demoramos meses para ficar bem. Confesso que ainda estamos num processo de cura. Eu não consegui me sentir à vontade em outra igreja. Eu tinha medo de fazer amizades, até mesmo de conversar com as pessoas. Isso é ruim, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu não sei ficar parada na igreja, eu sempre fiz alguma coisa lá dentro. Mas eu mal conseguia conversar com alguém. São muitas feridas ainda. Eu começava a pensar que seria uma atitude correta, que o pastor poderia ter tido conosco, que tudo poderia ter sido diferente. Talvez eu ainda estaria lá. E eu ficava pensando, e se ele tivesse feito isso, e se tivesse feito aquilo? Por outro lado, achávamos que ele usou aquele momento, sabendo como a gente era, principalmente o gênio que eu tinha, ele sabia que se ele tratasse a gente mal, eu não aceitaria mais ficar lá, pois eu não sou de levar desaforo para casa. Ele dizia direto que para estar com ele tinha que fazer as coisas da maneira dele. Eu não era igual a todos eles ali. Isso acho que desafiava ele, mas em nenhum momento eu fui desrespeitosa com ele. Ele é um senhor experiente de vida, tem ensinamentos, muito inteligente, então ele poderia ter falado com a gente de uma outra forma. Mas ele também não é bobo, ele sabia para mim o que ele estava fazendo. Mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que tudo que aconteceu foi um plano de Deus para a gente sair de lá. Porque se não fosse por isso, talvez a gente não tivesse saído. Tínhamos muitos planos, tínhamos planejado uma vida lá. Mas aceitar aquilo teve um momento de negação, depois de culpa. Eu achei que a culpa foi minha, que eu estava errada. Eu não entendia o fato, eu criava teorias na minha cabeça. Graças a Deus que Deus nunca me deixou. Ele sempre cuidou de mim. Lembro de um culto que fomos em outra igreja, o pastor que eu nem conhecia, nunca tinha visto.
Ele falou sobre tudo o que aconteceu conosco, como se fosse uma revelação. E ele falou sobre perdão, que tínhamos que perdoar para seguir em frente, para Deus nos abençoar. Foi uma pregação tremenda. Eu achei que já tinha perdoado, mas não, porque toda vez que eu lembro disso me dá raiva. Eu culpo as pessoas, então o perdão demorou um pouco, porque tudo me fazia mal. Hoje eu falo sem raiva, sem tristeza, ainda dói, mas a ferida está cicatrizada. Eu lembro ainda de um dia que eu fui pedir perdão para eles e fui muito inocente. Eles não queriam aceitar, falaram que eu só devia pedir desculpas se eu tivesse feito algo de caso pensado, e eu não pensei em nada nunca. Eles não quiseram aceitar minhas desculpas, aí eu deixei para lá. Deus conhece todos. No final das contas, vamos prestar contas a Deus, então fiquei em paz. Mudamos de cidade, não quisemos mais morar na mesma cidade. Nada lhe fazia mais sentido. Começamos a ir em outra igreja que tinha o mesmo estilo da outra que a gente ia. Na primeira oportunidade, eu contei o que tinha acontecido com a gente. A pastora dessa igreja não gostou do que eu falei. E ela falou que quando ela foi contar para essa pastora a história dela, a pastora não deu muita atenção para ela, tipo, se desfez da história dela e ela mais uma vez se sentiu mal, né? Eu nunca tinha falado com ninguém sobre aquilo, eu estava sofrendo, eu queria falar com alguém, mas eu não fui acolhida lá também. Então ela me deu uma resposta grossa e eu fiquei muito sem graça. Ela também não teve nenhuma empatia com a minha dor. Meu marido foi falar com o pastor e o pastor disse a mesma coisa, que a igreja do pastor e o pastor faz o que ele quer. Ficamos chateados, continuamos indo ao culto, mas não nos envolvemos com nada da igreja. Vimos que ali era igual qualquer outra igreja. Hoje se passaram 10 meses e ainda é difícil para mim me relacionar e ter amizades. Eu não consigo confiar nas pessoas. Eu queria muito ajudar na obra de Deus. Meu coração queima porque eu sei que eu tenho talentos e dons, mas eu preciso ser curada. Comecei a fazer terapia, tive que parar, mas eu quero muito voltar. Na igreja que estávamos antes, minha irmã e meu cunhado continuam lá. Meu cunhado é líder de louvor e o pastor já avisou que ele tem até o final do ano para emagrecer, pois se ele não emagrecer, vai tirar ele do louvor e ele vai ficar no banco. Infelizmente, meu cunhado e minha irmã têm dificuldade de emagrecer, eles têm pressão alta. Eu oro a Deus para que eles abram o olho. Hoje eu vejo que não tinha Deus ali, só tinha um cara querendo ser Deus. Eu ainda tenho o pensamento que eu não quero julgar ele. Mesmo depois do que ele fez, ainda acho que tem um pouco de temor quanto a isso. Mas mesmo sabendo que ele é um lobo e não um pastor, depois que eu saí de lá, eu comecei a encontrar muita gente que saiu de lá também por causa de atitudes dele. Denegrir a imagem em cima do púlpito, chamaram pessoas de rebeldes. Então nós não fomos os primeiros e nem seremos os últimos. É isso, Dani. Acho que temos que falar mais sobre abusos religiosos, porque ele também faz parte do dia de hoje em dia, né? E cada vez que passa, isso aumenta mais. Bom, amiga, eu sinto muito pelo que você passou aqui. Talvez para nós que não somos da igreja, fica muito difícil entender. A gente pensa assim, como que uma pessoa passa por isso e fica lá e tal. A minha cunhada, a mulher do Beto, do meu irmão, ela já foi muito mais presente na igreja dela. Ela continua evangélica, mas eu lembro quando ela e Beto se casaram, ela era muito assim, ela não ouvia rádio, pra vocês terem uma ideia, porque ela não ouvia música que não fosse música da igreja, sabe? O que o pastor falava era assim, lei pra ela. E depois meu irmão entrou nessa igreja também, só que meu irmão, ele vinha já de uma vida que não... A minha cunhada, ela cresceu dentro da igreja. Então ela cresceu dessa forma, ela não conhecia outra forma. O meu irmão, quando entrou na igreja, ele foi num momento muito difícil na vida dele, foi muito bem acolhido, ele passou anos na igreja, até ele começar também a ver certas formas de abuso, até porque por isso que eu falo pra vocês, eu acho assim, eu tenho Deus no coração, eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu ponho meu joelho no chão. Vocês podem não acreditar,
Mas eu oro com o joelho no chão todo dia de manhã. Agradeço a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, né? Me apego a Deus nas horas difíceis da minha vida. Gosto de hinos religiosos, mas eu não acho que eu precise estar dentro de uma igreja ouvindo um pastor para eu me sentir mais perto de Deus. Vocês estão entendendo? Claro que é bom ir na igreja, eu gosto de ir na igreja, já vi cultos maravilhosos. Minha prima é pastora, Sabrina. Mas eu acho que a partir do momento que as pessoas querem controlar a sua vida, isso não é uma igreja, isso é uma seita. É onde aquela pessoa, como ela disse, ele não quer ali, você não está na casa de Deus, o cara quer ser Deus. Ele quer falar quem pode entrar na igreja, quem não pode, que horas você pode, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, assim, não tem cabimento isso. E tem que falar muito disso aí. Esses dias eu vi no Instagram uma pastora, que ela é bem conhecida, e ela cobrando R$7 para orar para os fiéis dela. Gente, as pessoas, elas estão tentando de todas as formas tirar dinheiro de outras pessoas. Agora eu te falo, eu até entendo você ser uma terapeuta, né? Você vai tirar o seu dia, eu vou conversar com essa pessoa, né? É o seu trabalho, você vai cobrar. Agora, uma pastora cobrar para orar, uma pastora cobrar para você ter fé, ela já está na igreja, ela já está ganhando o dízimo dela. A gente sabe que igrejas movimentam muito dinheiro, né? E, sinceramente, você ter que cobrar R$7 para que alguém ore por você, eu acho isso um absurdo. Mulher, vai orar você pela sua vida. Bota o joelho no chão, pega uma Bíblia, aprenda a orar, agradeça por suas coisas, né? Converse com Deus, divida aí os seus problemas com Deus. Mas não deixe que uma igreja, que uma religião faça regras na sua vida. Tem pessoas que vivem cegas. Elas vão, elas seguem tudo que um pastor falar. É capaz do pastor falar assim, olha, se joga naquele rio ali, porque, né, a pessoa se joga. Eu fui procurar mais sobre esses abusos religiosos. E tem aqui, olha, abuso de poder religioso é uma grave e ilegítima interferência de autoridades eclesiásticas ou da própria instituição religiosa na regularidade e na lisura do pleito eleitoral. Então, assim, ele afronta a isonomia entre os candidatos e a liberdade de escolha dos fiéis. Então essas pessoas, elas abusam tanto, elas entram tanto na cabeça dessas pessoas que elas querem que os fiéis façam o que elas querem. É o que elas ditaram, inclusive em forma financeira, tá? Tem também, gente, o abuso pastoral, que é o que aconteceu nessa história. É o abuso espiritual, é quando um líder espiritual, seja um pastor, presbítero ou líder de uma organização cristã, exerce a sua posição de autoridade espiritual de forma para manipular, oprimir, fazer bullying e intimidar aqueles que estão sob sua autoridade, como meio de realizar aquilo que crê sejam objetivos bíblicos ou não. Eu, sinceramente, Alice, se eu fosse você, eu teria levado esse caso para a justiça, sim. Eu entendo que é algo assim, que quando a gente entra na justiça é algo que mexe muito com a gente. É algo que traz mais feridas. Mas eu acho que você está completamente certa de você ter saído dessa igreja. Você está certíssima de ter defendido os seus filhos. Eu nem consigo imaginar alguém fazendo isso comigo, com meus filhos. Porque eu já falei, faça comigo, mas não faça com eles. Porque o bicho ia pegar também, sabe? Então, assim, eu acho que você e seu marido, vocês têm que estar onde o coração de vocês se sentem bem. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam da igreja, gostam da igreja, gostam de ter atividades dentro da igreja,
mas procurarem lugares que vocês se sintam acolhidos. Isso também é uma forma de abuso, como a gente está falando aqui. Então, primeiro sinal de abuso, sai fora. Você tem que estar num lugar que você se sinta em casa, que você se sinta bem. Não um lugar que você se sinta oprimido, mas você ir para uma igreja e você sentir que as pessoas estão falando mal de você. Só me falta isso, né? Você ir para uma igreja e o pastor querer tirar onda com a sua cara, querer mandar em você, querer falar pra você o que você pode, o que você não pode fazer. Sinceramente, gente, olha, eu quero muito que vocês deixem comentário aí pra ela o que vocês acharam dessa história. Vocês também já passaram por algum tipo de abuso religioso, abuso espiritual? Põe aí nos comentários, vamos discutir sobre isso. E cuidado, gente, vocês que estão na igreja, eu sei que às vezes a gente está num momento difícil da vida da gente, a gente procura Deus, mas nem sempre essas igrejas aí fazem o melhor pela gente. Tem muita, não estou generalizando, mas tem muito pastor aí que, sinceramente, anda com a Bíblia embaixo do braço, mas vocês sabem, né? De Deus ali não tem nada. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!